STF autoriza sanções a quem não tomar vacina contra a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal, STF, permitiu nesta quinta-feira que o poder público declare obrigatória a vacinação contra a Covid-19, desde que as pessoas não sejam forçadas a se submeter à imunização contra a vontade própria. Os ministros declararam que a obrigatoriedade deve ser imposta por meio indireto, ou seja, quem não tomar a vacina pode ser impedido de frequentar determinados lugares, como escolas e transporte público. 10 dos 11 ministros afirmaram que União, estados e municípios podem declarar a obrigatoriedade da vacinação. Os entes também podem impor restrições a quem se recusar a ser imunizado, desde que amparadas em evidências científicas e embasadas em lei específica. Cássio Nunes Marques, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi o único a declarar que apenas a União tem poderes para declarar a vacinação obrigatória. Ainda assim, o ministro ponderou que a medida só pode ser tomada em último caso, depois de postas em prática campanhas de conscientização da população para se vacinar. O presidente do tribunal, Luiz Fux, esclareceu que a obrigatoriedade da vacinação não significa forçar as pessoas a fazerem o que não querem. Ninguém vai arrastar ninguém pelos cabelos para tomar vacina, disse Fux durante o julgamento. O voto mais duro foi o de Moraes. Para ele, o argumento de que a vacinação obrigatória fere a liberdade individual é hipócrita porque as mesmas pessoas não se importam em correr para tomar vacina de febre amarela para viajar ao exterior e ir a paraísos exóticos. O ministro acrescentou que essas pessoas não se importam de tomar obrigatória vacina para entrar no país. Mas, para combater uma pandemia que já matou milhões de pessoas, esses discursos vêm se aflorando. A importância do tema é essencial. A preservação da vida, da saúde, seja individual, seja pública, em país como o Brasil, com quase 200 mil mortos pela Covid-19, não permite ao tratarmos desse tema e, por isso, a importância dessa corte defini-lo, não permite demagogia, hipocrisia, ideologias, obscurantismo, disputas político-eleitoreiras e principalmente não permite ignorância. Lamentavelmente, vemos as discussões se aflorarem com muita hipocrisia, em discursos absolutamente radicais onde muitas pessoas se exaltam contra vacinas, protestou Alexandre de Moraes. O julgamento começou na quarta-feira, com o voto de Lewandowski, relator do processo. Ele citou portaria editada pelo Ministério da Saúde em 2004 que condiciona o pagamento de salário família à apresentação dos atestados de vacinação obrigatórias. A mesma exigência é feita para matrícula em creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e universidade, para alistamento militar, para recebimento de benefícios sociais concedidos pelo governo, e para contratação trabalhista. É impossível exagerar a importância da vacinação como meio de preservação da vida e da saúde da coletividade. As vacinas historicamente se provaram uma grande invenção da medicina em prol da humanidade, ressaltou Luiz Roberto Barroso. O egoísmo não é compatível com a democracia. A Constituição não garante liberdade a uma pessoa para ela ser soberanamente egoísta. É dever do Estado, mediante políticas públicas, reduzir riscos de doenças e outros agravos, adotando as medidas necessárias para proteger a todos da contaminação de um vírus perigoso. Disse Carmen Lúcia, que finalizou. Não é possível que alguém imagine que algum Estado possa, tendo a ciência uma atuação exemplar para chegar a uma vacina, condicionar isso ao voluntarismo de quem está no poder. Ao votar, Nunes Marques fez menção indireta à fala de Bolsonaro na terça-feira, quando disse que não tomaria a vacina contra a Covid-19. O ministro defendeu o direito do presidente da República manifestar sua opinião pessoal. O presidente da República, a par de ter funções administrativas, é também agente político e, como tal, tem direito de expressar opiniões pelos meios que considerar apropriado, inclusive com o intuito de influenciar a opinião pública em favor das teses que defende.
Isso faz parte da liberdade de expressão e do jogo políticos, íncitos do regime democrático. Tais manifestações, entretanto, não são atos administrativos e não vinculam administrativamente a União, disse Nunes Marques. O ministro também ressaltou que não faria sentido o STF autorizar a obrigatoriedade da imunização, já que não existe vacina registrada no país no momento. Não há no momento nenhuma vacina registrada no Brasil que possa ser aplicada sequer facultativamente nos cidadãos. Como pode a ação pedir a este STF que autorize ou proíba a imposição de vacina obrigatória pelos entes públicos, se ainda não existe sequer vacina no Brasil? Também foi julgado nesta quinta-feira um processo em que o Ministério Público pede que os pais de uma criança de 5 anos sejam obrigados a atualizar o cartão de vacinas do filho. Os pais argumentam que deixaram de seguir o calendário de vacinação porque são veganos e contrários à intervenção médica invasiva. Por unanimidade, os ministros declararam que não é possível deixar de imunizar uma criança por convicções filosóficas dos pais, porque isso implicaria em ameaça à saúde pública. Não é legítimo, em nome de um direito individual, que é a liberdade de consciência, frustrar um direito da coletividade, que é o direito de cada um individualmente de não estar exposto à contaminação por uma doença que poderia ser evitada pela vacinação, disse Barroso, relator do processo. O poder familiar, invocando convicção filosófica, não autoriza que os pais coloquem em risco a saúde dos filhos, concluiu. STF autoriza sanções a quem não tomar vacina contra a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal, STF, permitiu nesta quinta-feira que o poder público declare obrigatória a vacinação contra a Covid-19, desde que as pessoas não sejam forçadas a se submeter à imunização contra a vontade própria. Os ministros declararam que a obrigatoriedade deve ser imposta por meio indireto, ou seja, quem não tomar a vacina pode ser impedido de frequentar determinados lugares, como escolas e transporte público. 10 dos 11 ministros afirmaram que União, estados e municípios podem declarar a obrigatoriedade da vacinação. Os entes também podem impor restrições a quem se recusar a ser imunizado, desde que amparadas em evidências científicas e embasadas em lei específica. Cássio Nunes Marques, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi o único a declarar que apenas a União tem poderes para declarar a vacinação obrigatória. Ainda assim, o ministro ponderou que a medida só pode ser tomada em último caso, depois de postas em prática campanhas de conscientização da população para se vacinar. O presidente do tribunal, Luiz Fux, esclareceu que a obrigatoriedade da vacinação não significa forçar as pessoas a fazerem o que não querem. Ninguém vai arrastar ninguém pelos cabelos para tomar vacina, disse Fux durante o julgamento. O voto mais duro foi o de Moraes. Para ele, o argumento de que a vacinação obrigatória fere a liberdade individual é hipócrita porque as mesmas pessoas não se importam em correr para tomar vacina de febre amarela para viajar ao exterior e ir a paraísos exóticos. O ministro acrescentou que essas pessoas não se importam de tomar obrigatória vacina para entrar no país. Mas, para combater uma pandemia que já matou milhões de pessoas, esses discursos vêm se aflorando. A importância do tema é essencial. A preservação da vida, da saúde, seja individual, seja pública, em país como o Brasil, com quase 200 mil mortos pela Covid-19, não permite ao tratarmos desse tema e, por isso, a importância dessa corte defini-lo, não permite demagogia, hipocrisia, ideologias, obscurantismo, disputas político-eleitoreiras e principalmente não permite ignorância. Lamentavelmente, vemos as discussões se aflorarem com muita hipocrisia, em discursos absolutamente radicais onde muitas pessoas se exaltam contra vacinas, protestou Alexandre de Moraes. O julgamento começou na quarta-feira, com o voto de Lewandowski, relator do processo. Ele citou portaria editada pelo Ministério da Saúde em 2004 que condiciona o pagamento de salário família à apresentação dos atestados de vacinação obrigatórias.
A mesma exigência é feita para a matrícula em creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e universidade, para alistamento militar, para recebimento de benefícios sociais concedidos pelo governo, e para contratação trabalhista. É impossível exagerar a importância da vacinação como meio de preservação da vida e da saúde da coletividade. As vacinas historicamente se provaram uma grande invenção da medicina em prol da humanidade, ressaltou Luiz Roberto Barroso. O egoísmo não é compatível com a democracia. A Constituição não garante liberdade a uma pessoa para ela ser soberanamente egoísta. É dever do Estado, mediante políticas públicas, reduzir riscos de doenças e outros agravos, adotando as medidas necessárias para proteger a todos da contaminação de um vírus perigoso. Disse Carmen Lúcia, que finalizou. Não é possível que alguém imagine que algum Estado possa, tendo a ciência uma atuação exemplar para chegar a uma vacina, condicionar isso ao voluntarismo de quem está no poder. Ao votar, Nunes Marques fez menção indireta à fala de Bolsonaro na terça-feira, quando disse que não tomaria a vacina contra a Covid-19. O ministro defendeu o direito do presidente da República manifestar sua opinião pessoal. O presidente da República, a par de ter funções administrativas, é também agente político e, como tal, tem direito de expressar opiniões pelos meios que considerar apropriado, inclusive com o intuito de influenciar a opinião pública em favor das teses que defende. Isso faz parte da liberdade de expressão e do jogo políticos, íncitos do regime democrático. Tais manifestações, entretanto, não são atos administrativos e não vinculam administrativamente a União, disse Nunes Marques. O ministro também ressaltou que não faria sentido o STF autorizar a obrigatoriedade da imunização, já que não existe vacina registrada no país no momento. Não há no momento nenhuma vacina registrada no Brasil que possa ser aplicada sequer facultativamente nos cidadãos. Como pode a ação pedir a este STF que autorize ou proíba a imposição de vacina obrigatória pelos entes públicos, se ainda não existe sequer vacina no Brasil? Também foi julgado nesta quinta-feira um processo em que o Ministério Público pede que os pais de uma criança de 5 anos sejam obrigados a atualizar o cartão de vacinas do filho. Os pais argumentam que deixaram de seguir o calendário de vacinação porque são veganos e contrários à intervenção médica invasiva. Por unanimidade, os ministros declararam que não é possível deixar de imunizar uma criança por convicções filosóficas dos pais, porque isso implicaria em ameaça à saúde pública. Não é legítimo, em nome de um direito individual, que é a liberdade de consciência, frustrar um direito da coletividade, que é o direito de cada um individualmente de não estar exposto à contaminação por uma doença que poderia ser evitada pela vacinação, disse Barroso, relator do processo. O poder familiar, invocando convicção filosófica, não autoriza que os pais coloquem em risco a saúde dos filhos, concluiu. STF autoriza sanções a quem não tomar vacina contra a Covid-19. O Supremo Tribunal Federal, STF, permitiu nesta quinta-feira que o poder público declare obrigatória a vacinação contra a Covid-19, desde que as pessoas não sejam forçadas a se submeter à imunização contra a vontade própria. Os ministros declararam que a obrigatoriedade deve ser imposta por meio indireto, ou seja, quem não tomar a vacina pode ser impedido de frequentar determinados lugares, como escolas e transporte público. 10 dos 11 ministros afirmaram que União, estados e municípios podem declarar a obrigatoriedade da vacinação. Os entes também podem impor restrições a quem se recusar a ser imunizado, desde que amparadas em evidências científicas e embasadas em lei específica. Cássio Nunes Marques, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi o único a declarar que apenas a União tem poderes para declarar a vacinação obrigatória. Ainda assim, o ministro ponderou que a medida só pode ser tomada em último caso, depois de postas em